O jornalismo esportivo sempre foi o queridinho do Brasil. Narrações de gols históricos, corridas alucinantes, mundiais de vôlei com sets de tirar o fôlego. Tudo isso nos acompanha desde a infância e faz parte da nossa memória afetiva. E de todos os esportes, tem um que se destaca. Tem um que corre nas veias de quase todo o país. Parece que jogar bola é algo que nasce conosco, quase como uma habilidade a mais que todo brasileirinho tem. Muitos se apaixonam tanto pelo futebol arte que descobrem novas maneiras de vivenciar todas as emoções que o jogo pode oferecer. Uma delas é o jornalismo esportivo. Um jornalista que se propõe a falar de futebol tem que ter muita coragem e muito amor pelo que faz. Quando se é mulher, então, é necessário o dobro de tudo. Os jogos no meio da semana, as viagens, as coletivas, os treinos fora de hora, o excesso de fuso horário e a relação com colegas de trabalho são apenas algumas das barreiras que um profissional da área precisa enfrentar. Olá, está no ar o Planeta ESPM, seja bem-vindo, eu sou Viviane Leiso, muito prazer, e hoje o tema do nosso programa é jornalismo esportivo para a TV. E o nosso convidado de hoje é o jornalista Thiago Fagnani, que trabalhou durante anos no canal Esporte Interativo e hoje é freelancer. Thiago, seja muito bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com vocês, bater esse papo aí, falar um pouco da minha experiência. Muito legal, muito obrigada. E se você que está aí do outro lado quer participar ao vivo aqui do nosso programa, é só enviar a sua pergunta para a página da Agência de Jornalismo da ESPM no Facebook. É facebook.com/Agência de Jornalismo. Essa entrevista está sendo exibida ao vivo na página do Facebook do Portal de Jornalismo da Faculdade ESPM São Paulo. Então, sejam todos muito bem-vindos. Thiago, vamos começar então falando um pouquinho sobre você? Vamos lá. Já agradeci o fato de você ter aceito o nosso convite para estar aqui. Você se formou em jornalismo pelo Mackenzie, né? E eu gostaria de entender um pouquinho da sua trajetória. Por que jornalismo esportivo? Por que você escolheu essa área? Era algo que você desejava sempre, desde criança? Bom, primeiro porque eu era ruim de bola, né? Normalmente a gente começa assim, no jornalismo esportivo, um atleta frustrado. Mas... Bom, desde menino sempre gostei de esportes, não só, claro, futebol, né? Mas sempre gostei de esportes, sempre acompanhei muito com os meus pais, Olimpíadas, Mundiais, enfim. E como qualquer menino, tinha o sonho, né, de ser jogador de futebol, essas coisas, né? Mas eu vi que isso não era viável. E na hora de cursinho, vestibular, a ideia era trabalhar com esporte de alguma maneira e essa maneira de me aproximar com o esporte seria evidentemente o jornalismo. Comecei a prestar muita atenção, como eu gostava de rádio quando eu era adolescente. Eu gostava, mas não percebia, né? Aí quando você começa a pensar na sua carreira, aí você começa a lembrar, nossa, como eu escutava rádio, nossa, sou um grande fã do José Silvério, por exemplo, então você começa a pescar essas coisas e aí você vê como você gosta disso. E jornalismo esportivo não tem jeito, você tem que gostar. Eu não conheço um jornalista esportivo que, eu tô aqui, mas meu negócio é economia, sabe? Não existe isso. Eu já vi gente no jornalismo esportivo e migrar para outras áreas da comunicação, aí tudo bem. Mas quem está no jornalismo esportivo é porque gosta e muito do que faz. E foi assim que você se descobriu nessa área. E o jornalismo esportivo, ele é desafiador, né? Como é que você fez para conseguir chegar até o seu objetivo, então, trabalhar com jornalismo esportivo? Olha, uma coisa que eu sempre falo, até para resumir um pouco, né? O que eu sempre falo, assim, com estudantes, principalmente, eu comecei a trabalhar com jornalismo esportivo por causa do meu TCC. Então, claro, a minha faculdade, 1000 trabalhos, mas quando era possível, sempre fazer algo voltado para esportes, né? Que não dá para fazer só esporte na faculdade, né? Você precisa fazer um pouco de tudo. Exato. E o meu TCC, ele abordava, foi em 2008, ele abordava, falava sobre os clubes empresa da 4ª divisão
do Campeonato Paulista de futebol. Eu e mais 5 colegas. Então, e por isso, aquela coisa, né, de cobertura, explicar, chegamos até a Rede Vida, que era, na época, o único canal de televisão que transmitia esse campeonato. Então, aí foi feita a ponte, o primeiro contato. Então, nós fomos lá, entrevistamos o pessoal, enfim. E a história é até bacana, porque eu nem fui esse dia, eu fiquei na faculdade editando, eu lembro disso. E lá o diretor-geral da Rede Vida, que os meninos entrevistaram, ô, vocês, né, ninguém quer trabalhar, a gente tá precisando. Aí os meninos falaram de mim. Olha só. Então, para vocês verem como o TCC pode ser importante. Porque aí eu me formei em dezembro de 2008, abril de 2009 eu já estava contratado como repórter de uma emissora de televisão. Então, comecei aí na Rede Vida, fazendo esporte, que a Rede Vida transmitia, ainda transmite, de final de semana, Campeonato Paulista, Série A2, Série A3, Sub-20, Sub-17, enfim, um monte de coisa. Mas também fazia jornalismo, o jornalismo comum, né? Entre aspas, no dia a dia. Então, começou nisso daí até chegar a oportunidade do esporte interativo. Eu achei interessante porque você falou sobre o seu TCC, que foi importante. Quando você entrou na faculdade para fazer jornalismo, você já pensava em jornalismo esportivo? Claro. E aí vem uma pergunta muito importante. Hoje tem muitos estudantes de jornalismo que gostam muito de esporte, já entram na faculdade já pensando que querem seguir essa carreira. Quais são os desafios que esse universitário, que esse futuro jornalista vai enfrentar e que conselhos você já daria logo de início aqui no nosso programa para dizer, olha, se você realmente quer seguir na área de jornalismo esportivo, o caminho é esse? Olha, acho que são vários desafios, né? Mas acho que um desafio é você focar, pensando, né, no jornalismo esportivo, é você, de alguma maneira, tentar focar como você quer trabalhar nessa área. Porque hoje o que não faltam, o que não falta são meios para você participar. Então você tem o Twitter, você tem o Instagram, você tem o Facebook, você tem muita coisa. Então acho que hoje um primeiro desafio, além de você focar nisso, eu quero televisão, se empenhe nisso na faculdade, aproveite a estrutura da faculdade, porque muitas coisas que eu vi na faculdade, principalmente isso, estúdio, né, externa, quando sai para gravar, enfim, quando você chega na faculdade, não chega a ser tão assustador. Claro que dá medo, né? Aquele começo e tal. Claro. Mas não chega a ser tão assustador. A experiência que a faculdade proporciona é muito boa. É muito boa. Claro que todo mundo já ouviu, mas tem coisa que você aprende trabalhando, que a faculdade não ensina. Sim, é verdade. Mas é possível, sim, aproveitar a boa estrutura da universidade. Eu digo isso porque quando eu sentei para fechar o meu primeiro VT como profissional, eu fechei aquele VT e falei, cara, foi tudo que eu fiz na faculdade. Olha isso. Foi tudo que eu fiz na faculdade, não tem erro. Então, esse é um conselho. E a questão do desafio é bem essa questão, porque como é uma coisa muito ampla, né, principalmente por conta das redes sociais, às vezes você pensa, eu preciso ser diferente, precisa mesmo. Como? Trabalhando. E, cara, entenda o que você está fazendo. Preste atenção no que você escreve. Se você quer ser diferente, não escreva qualquer coisa. Eu, por exemplo, às vezes vou colocar eu sou meio devagar no Twitter, mas às vezes eu vou twittar alguma coisa, eu leio aquilo lá, cara... Várias vezes. Nossa, às vezes para fazer um tweet, né, de 4 linhas, eu demoro 10 minutos. E o que a gente já viu e vê de jornalistas, ou até pessoas que não são da área, que acabam se lascando, vai usar um português bem claro, porque escreveu uma bobagem, porque, sabe, não tenham pressa para escrever alguma coisa, não tenham pressa para informar alguma coisa. Porque mais importante do que você
dar uma informação antes do que o outro é você dar a informação certa. Exato, esse é o mais importante, né? Que legal você compartilhar um pouquinho de como foi a sua trajetória e mostrar que esse sonho é possível. Sim. E aqueles que entram na faculdade sonhando com jornalismo esportivo podem sim realizar o seu sonho, né? A gente falou um pouquinho sobre a vida, então, do Thiago, esse início da carreira profissional e, é claro, vamos conversar muito mais ainda. Agora a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós voltamos com mais bate-papo com o Thiago Fagnani para falar sobre os bastidores, então, do jornalismo esportivo na TV. Até já!